Antebraço é o espaço que fica entre o cotovelo e o punho. Provavelmente essa parte do antebraço é uma das partes do corpo que vocês têm maior dificuldade de estudar pela quantidade de músculos presentes nessa região. Mas é super fácil de entender quando vocês dividem essas regiões por anatomia e por grupos musculares. Se eu for dividir por anatomia, vocês vão fazer assim, ó. Aqui na região do cotovelo, eu quero que a gente destaque isso aqui, ó. Eu tenho aqui músculos que vêm da lateral e músculos que vêm da parte medial. Beleza? Aqui é o bíceps, ó. E aí vocês percebam o seguinte, que entre os dois aqui, ó, vai formar um V. Isso aqui é importantíssimo para vocês, ó. Tem a formação de um Vzinho aqui no cotovelo. Então, quando faz força aqui, ó, vai formar um V aqui na região do cotovelo. Por que é importante eu saber que forma esse Vzinho aí? Porque se você determinar esse V aqui, vocês vão perceber que alguns músculos que ficam aqui na parte lateral, todos eles vão se originar aqui do epicôndilo lateral do húmero. Exceto esse aqui, ó. Esse aqui vai ser a exceção, então eu vou tirar ele. Esse aqui é o braquiorradial. Se eu pegar os outros músculos que vêm aqui dessa região, ó, todos eles se originam aqui no epicôndilo lateral, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó, que tem uma galera que se origina aqui no epicôndilo lateral? Então vocês têm que saber o seguinte, todos esses músculos que pegam esse Vzinho para a parte lateral, eles são músculos extensores de punho e dedos, beleza? E lá na parte profunda deles, vocês encontram esse aqui, ó, que é o supinador. Então a gente pode considerar que esses músculos que ficam mais para a parte lateral do antebraço, a maior parte deles são extensores de punho e dedos e tem um músculo supinador. Então aqui a gente tem supinadores e extensores, beleza? E a maior parte desses músculos fica originada no epicôndilo lateral do húmero. Então eles vão formar a parte lateral daquele Vzinho. Por outro lado, os músculos que se originam no epicôndilo medial, ou seja, estão mais para a parte medial do antebraço, eles são os músculos flexores, ó. Então todos os músculos que têm sua origem aqui no epicôndilo medial do húmero vão ter o nome de flexores ou pronadores. Então esses aqui são músculos flexores, ó. Então aqui tudo que eu colocar aqui, ó, são flexores, ó. Olha lá. Todos eles têm sua origem aqui no epicôndilo medial do húmero. Então a gente tem aquele Vzinho do cotovelo. Todo mundo que tiver para a parte medial do Vzinho vai ser flexor. E todo mundo que tiver para a parte lateral do Vzinho será extensor. Então essa é a regra que a gente utiliza, que é uma regra bem didática, para você entender aí quais são os músculos flexores e extensores do antebraço. E dessa forma vocês vão conseguir separar cada um deles e entender a sua origem e inserção. Então, basicamente, se você está falando de músculos extensores de punho e dedos, a maior parte deles fica originada no epicôndilo lateral do húmero. E se você está se referindo a músculos flexores de punho e dedos, a maior parte deles fica originado no epicôndilo medial do húmero. Então, isso é uma regra boa para você decorar os músculos superficiais aqui do antebraço, beleza? E aí o supinador fica junto ao grupo extensor. E os pronadores ficam junto ao grupo flexor, beleza? Então isso é uma coisa importante. Então a gente tem 4 grupos musculares no antebraço. Flexores, mais para a parte medial. Pronadores, também mais para a parte medial. Extensores e supinadores, mais para a parte lateral. Beleza? Então são 4 grupos musculares. Então o antebraço é responsável pelos movimentos de punho e dedos. Os músculos do antebraço também fazem alguns movimentos do cotovelo, que são a pronação e a supinação. Você pode considerar esses movimentos, tem gente que fala que são movimentos do antebraço, né? Mas basicamente esses movimentos de pronação e supinação ocorrem na articulação do cotovelo. Beleza? Então é um negócio bem interessante aí para a gente dividir. E assim, quando a gente pegar por grupos musculares aqui, então a gente tem que tomar cuidado porque tem muito grupo muscular aí. Beleza? Então vocês já viram que tem os flexores de punho e dedos, os extensores de punho e dedos
os supinadores e os pronadores. Porém, aqui no antebraço temos também grupos musculares para o movimento do polegar. Tá? Então, os movimentos do polegar são movimentos muito finos. Então, é interessante que a gente tenha vários músculos movimentando ele. Então, alguns músculos do polegar se originam também no antebraço. Beleza? Então, isso é importante de salientar. E tem também o músculo extensor do indicador, que ele também tem origem no antebraço. Então, tem muitos grupos musculares nessa região. Beleza? Basicamente, quais são os grupos que a gente observa? Então, os grupos pronadores, onde eu tenho o pronador redondo, aqui mais para a região próxima do cotovelo, e o pronador quadrado, mais próximo da articulação do punho. Então, esses são os músculos do grupo pronador. Então, o pronador redondo e o pronador quadrado. São músculos pertencentes à região do antebraço. Beleza? Então, aqui vocês percebem o pronador redondo mais para a região do epicôndilo medial, logo está junto com o grupo flexor. E aqui eu tenho o músculo pronador quadrado, que ele fica aqui mais na parte anterior, na região do punho. E aqui eu tenho um músculo supinador. E esse músculo supinador, verifiquem que ele tem sua origem no epicôndilo lateral. E aí ele se dirige aqui para a parte do rádio. Logo, ele é um músculo que fica junto ao grupo extensor. Beleza? Então aqui vocês viram os pronadores, redondo e quadrado, e aqui o músculo supinador. O grupo flexor, a gente vai dividir em duas partes, os flexores superficiais e os flexores profundos. Os músculos superficiais, verifiquem que todos eles aqui, vão ter sua origem no epicôndilo medial do húmero. Então, quais são esses músculos flexores do antebraço? O flexor radial do carpo, tá? Então, esse aqui é o flexor radial do carpo, por quê? Porque ele tem todos vão ter sua origem lá no epicôndilo medial, mas ele se direciona ao rádio, beleza? Por isso que ele é o flexor radial do carpo. Aqui eu vou ter o palmar longo e contornando aqui a una eu vou ter o flexor unar do carpo, beleza? Então o flexor do carpo, o flexor unar do carpo, ele acompanha a una. E o flexor radial do carpo acompanha o rádio, Flexor radial do carpo se dirige ao rádio e o flexor unar do carpo se dirige à una. E aqui embaixo deles a gente tem um músculo superficial também, que é o flexor superficial dos dedos. Então aqui eu tenho o músculo flexor superficial dos dedos. Então, superficialmente no antebraço, os músculos flexores que a gente tem são flexor radial do carpo, palmar longo, flexor unar do carpo e o flexor superficial dos dedos. Percebam que todos eles têm sua origem no epicôndilo medial do húmero. Isso é muito importante para que vocês classifiquem esses músculos flexores do antebraço, que são mais superficiais. Existem alguns flexores que são mais profundos. Então tem basicamente dois flexores que são mais profundos. O flexor longo do polegar, que é esse aqui, vocês podem perceber que ele é compridão, ele vai até o polegar, e ele é um músculo profundo, ele fica abaixo daqueles músculos que a gente falou anteriormente. E um outro músculo que é o flexor profundo dos dedos, Então ele fica abaixo deles também, e ele é o flexor profundo dos dedos. Então, basicamente, quando a gente se refere aos flexores dos dedos, o pessoal pergunta, qual que é a diferença entre o flexor profundo e o superficial? A inserção e a origem. Então, verifiquem aqui que a origem do flexor profundo se dá na una. E a inserção deles é o que difere mesmo eles, Que o músculo flexor profundo, ele fica inserido na parte palmar, ou seja, na parte anterior das falanges distais dos dedos, Ele fica inserido nas falanges distais. Se a gente voltar aqui nos superficiais, olha aqui como é a inserção do flexor superficial aqui, dos dedos. Ela se dá na falange média, tá? Também na parte anterior das falanges aqui. Então, basicamente, quando a gente se refere ao flexor superficial dos dedos, ele se insere nas falanges médias, beleza? E o flexor profundo dos dedos, ele se insere nas falanges distais. Tranquilo? Então isso é muito importante para os movimentos que são feitos por cada um deles. Então vocês verificaram aí que o grupo flexor tem uma parte superficial, originada no epicôndilo medial, e uma parte mais profunda, sendo o músculo flexor profundo dos dedos originado na una e o músculo flexor longo do polegar originado no rádio.
Beleza? Então tem essas características aí. Se a gente for para o grupo extensor, a gente vai perceber o seguinte, ó. Todo mundo que está aí nesse grupo extensor, evidentemente ele vai ter o nome extensor no meio. Beleza? Então quem são os extensores? Olha só. Extensor radial longo do carpo, é esse cara aqui, ó. Então se a gente tem o extensor radial longo do carpo, é porque a gente tem também o extensor radial curto do carpo. Beleza? Então, quando a gente apresenta esses extensores do carpo, a gente viu lá que os flexores são flexor radial do carpo ou flexor ulnar do carpo. No caso dos extensores radiais, a gente tem um extensor radial longo e um extensor radial curto. Então aqui nos extensores eu tenho um radial longo e um radial curto. Eu tenho aqui o extensor dos dedos, que evidentemente vai lá para a falange distal dos dedos. E aqui depois a gente vai ver um detalhe interessante sobre como funciona esses tendões extensores dos dedos, que eles têm uma banda medial, uma banda lateral e uma banda central. E a ruptura dessas bandas centrais gera um tipo de deformidade nos dedos, que é o dedo em botoeira. A pessoa fica com esse dedo aqui, com a falange proximal, flexionado. Então é interessante observar como funcionam algumas lesões, principalmente desse músculo extensor dos dedos aqui. Então a gente vai ver na parte de patologias. Extensor do dedo mínimo, tá? Também é um extensor. E o extensor ulnar do carpo. Então vocês viram aqui que esse grupo extensor também é um grupo longo. Então quais são os músculos que são extensores aqui? E verifiquem que todos eles aqui, ó, estão originados no epicôndilo lateral, ó. Todos os caras estão originados aqui no epicôndilo lateral do húmero. Beleza? Então, quais são esses músculos originados nessa região? São os músculos extensores que são mais superficiais. Então, aqui a gente tem extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e o extensor ulnar do carpo. Estes são os músculos extensores originados no epicôndilo lateral do húmero que se apresentam mais na porção superficial da região lateral do antebraço. Porém, a gente tem músculos profundos aí também. Então a gente tem que considerar aí que os extensores também têm suas questões aí, seus músculos profundos. E aí a gente pode considerar os músculos que ficam na tabaqueira anatômica e o músculo extensor do indicador. Tabaqueira anatômica é esse espaço anatômico aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de tabaqueira anatômica. A tabaqueira anatômica é composta por três músculos: o abdutor longo do polegar, que é esse aqui, ó, o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Então, o abdutor longo, o extensor curto e o extensor longo do polegar, esses três músculos aqui, ó, eles vão formar esse espaço que se forma aqui no punho, quando você faz esse movimento aqui, ó, que é chamado tabaqueira anatômica. Beleza? Então é isso que a gente tem aqui. Então tá vendo esse aqui, ó, o extensor longo do polegar, ó? Esse aqui é este músculo aqui, ó. É o extensor longo do polegar. Beleza? Esse outro músculo aqui, ó, é o extensor curto do polegar. Olha o extensor curto do polegar aqui, ó. Então são os dois mais visíveis aqui, ó. O extensor longo, o extensor curto e o abdutor longo lá embaixo, ó. Beleza? São os músculos que formam a tabaqueira anatômica, ó. E aqui a gente tem o músculo extensor do indicador, que evidentemente vai para o indicador, tá aqui, ó. Então são 4 músculos da região profunda da parte lateral do antebraço. Então vocês viram aí que o antebraço não é mole não, tem muito músculo, então a gente tem que dividir sempre em grupos.